Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor esteja sobre vocês. Bem-vindos à minha casa para nós juntos meditarmos hoje na palavra do Senhor, na bendita palavra do Senhor, que é um instrumento de comunicação com Ele. É na palavra do Senhor que nós conhecemos a Deus, conhecemos o seu perfil, as nuances do seu caráter, e é através da palavra de Deus que somos aperfeiçoados no Senhor. Então é muito importante que nesses dias você leia a Bíblia. Não tem relacionamento sem a gente conhecer a pessoa com a qual nos relacionamos, não é isso? E a Bíblia é a ferramenta através da qual nós podemos conhecer mais a Deus. Amém? Então leia a Bíblia. Hoje eu queria falar com você sobre uma característica do caráter de muitas pessoas ou estações, momentos que nós atravessamos na nossa vida que é caracterizada por essa situação aqui. Antes disso, eu queria lembrar a vocês que o Papa Gregório Magno, no século VI, ele instituiu 7 pecados capitais. O que são os 7 pecados capitais? Você deve ter ouvido falar disso, né? São os principais pecados, na visão do Papa Gregório Magno, né? Aqueles princípios que ferem a Deus, ferem a você mesmo e ferem ao seu próximo, né? Então, isso aqui é uma instituição, né, do Papa Gregório. Ele pensou esses pecados aqui, que estão listados na Bíblia também, mas ele pensou esses aqui como sendo aqueles pecados mais graves, né? E hoje até quem não é ligado à religião, quem pelo menos, às vezes dá palestras ou escuta palestras motivacionais, eles falam um pouco sobre os pecados capitais também, né? Então os pecados capitais são a gula, a avareza, a inveja, a ira, a soberba, a luxúria e a preguiça. Lembrando a vocês, gente, que às vezes tem uma confusão aí, as pessoas às vezes pensam que luxúria, por causa da semelhança do nome, né, que luxúria é querer viver no luxo, né? Não, luxúria tem a ver com desejo sexual, ok? Insaciável. Então luxúria não é ligado a luxo, a dinheiro. A avareza, sim. A avareza está ligada a isso. Eu tenho e eu não distribuo, eu não compartilho, eu quero só para mim, tá? A avareza pode tá totalmente ligado a riquezas, né? Por exemplo, a ostentação, né, do luxo. Mas luxúria é outra coisa. Então, eu vejo as pessoas fazendo essa confusão do significado da palavra luxúria, né? Enfim, tá aqui os 7 pecados capitais: gula, avareza, inveja, ira, soberba, que está também ligado, né, à ostentação de bens, soberba, luxúria e preguiça. E hoje eu quero conversar com vocês sobre preguiça. O que a Bíblia diz sobre a preguiça? O que ela nos ensina? Então vamos na bendita palavra de Deus. Mas antes de a gente ir na bendita palavra de Deus, que é o nosso foco aqui, o dicionário diz que preguiça é a tendência de uma pessoa para evitar ou recusar o esforço, indolência, inação, moleza, lentidão, mandrice, vadiagem. E vamos parar por aqui, porque aí agora os outros tá ligado à zoologia, os outros significados aqui. Então, tendência de uma pessoa para evitar ou recusar o esforço, né? Então vamos lá, vamos para a bendita palavra de Deus. E se você tiver com a sua Bíblia e quiser ler comigo, você pode abrir aí no livro de Provérbios, que nós vamos passear pelo livro de Provérbios hoje, ok? No Google, se você entrar lá no Google, a definição do Google para preguiça é aversão ao trabalho, ócio, vadiagem. Vamos lá. Provérbios capítulo 6. Nós vamos ler um texto famoso, né? Do 6 ao 11. Provérbios 6, do verso 6 ao 11. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela, seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão
e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Uau! Provérbios é um livro escrito pelo rei Salomão, um homem sábio, porque Salomão pediu a Deus sabedoria. Quando Deus disse a ele que beneficiaria a ele por causa da aliança que Deus tinha com Davi, seu pai, então Deus fala com Salomão para ele pedir o que ele desejava. E Salomão fala assim: eu quero sabedoria para governar. E Deus se agradou tanto de Salomão que falou assim: não vou te dar apenas sabedoria, vou te dar riquezas, porque você não almejou primeiro as riquezas, você buscou primeiro a sabedoria. Lindo isso, né? E aí, então Salomão é considerado um dos homens mais sábios da Bíblia. É claro que toda essa sabedoria não evitou que ele tomasse um caminho errado no final dos seus dias, mas quando a gente vê o livro de Provérbios, a gente vê conceitos que estão no coração do próprio Deus, traduzidos, entregues a Salomão pelo próprio Deus, e sabedoria para a gente levar a vida, não é isso? E aí vem essas instruções de Salomão aqui no Provérbios, capítulo 6. Observe a formiga, preguiçoso. E quando a gente olha para a preguiça, gente, às vezes a gente tolera a preguiça como uma qualidade de temperamento. Ah, fulano é meio preguiçoso. Ou a gente atribui isso à cultura de um povo. Ah, aquele povo é meio preguiçoso. Gente, preguiçoso não significa, por exemplo, saber a hora de descansar. A gente tem que saber quando parar, quando descansar. O próprio Deus, ele institui uma ordem nas coisas e ele fala: vocês vão trabalhar por 6 dias, mas no 7º dia vocês vão descansar. Vocês vão desfrutar dos dias de trabalho, vocês vão ter tempo com a família, vocês vão ter tempo de parar diante de mim, para me contemplar e consagrar um dia de relacionamento entre a gente, assim, mais juntinho. Mas, sobretudo, quando Deus institui o dia de descanso, não é só para a gente se relacionar com Deus no dia do descanso, tá, gente? É aquele dia que nós consagramos ao Senhor, aquele dia que nós dedicamos a Ele para dizer: Senhor, o Senhor tem sido bom, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado trabalho, o Senhor tem nos feito habitar em família. Bendito seja o Senhor pela igreja, por nós estarmos juntos, a comunhão dos santos. E ali a gente se reúne na igreja para celebrar o Senhor. Nesses dias a gente está se reunindo na nossa sala mesmo e assistindo os cultos através da internet, mas glória a Deus por essa ferramenta que nos permite de alguma forma estarmos juntos e consagrando ao Senhor o nosso 7º dia, né? Mas o que eu quero dizer a vocês é que às vezes a preguiça é tolerada como uma linha de personalidade, e não é assim. Perceba, Deus dá um dia para o descanso, mas Deus dá 6 dias para o trabalho. Mas o pecado é uma consequência da queda. Não, não é. Porque quando Deus coloca o homem e a mulher no jardim, Ele diz a eles para cultivar o jardim, para cuidar do jardim. E cuidar do jardim exige trabalho, não é assim? O trabalho não é para ser um fardo, gente. O trabalho é para ser uma bênção. E o preguiçoso não olha o trabalho com bons olhos. Ele olha o trabalho com descaso. Ele olha o trabalho: eu tenho que ir lá, porque senão eu vou morrer de fome. E muitos não conseguem trabalhar. Eu conheço um pastor que ele diz assim: olha, emprego falta, trabalho não. E quando esses dias que eu estou passando mais dentro de casa, né, eu percebo como tem trabalho dentro de uma casa, por exemplo. Como para cuidar de uma casa e manter uma casa, isso exige trabalho. Então eu estou em casa, mas eu não estou ociosa, eu não estou à toa, eu não estou na vadiagem, ok?
Gente, e isso é tão sério que quando a gente absorve a preguiça como algo natural ou tolera a preguiça como uma nuance da nossa personalidade ou do nosso temperamento, isso aos poucos vai nos destruindo. E não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus que está dizendo. Vocês perceberam como acabou aqui o texto de Provérbios 6-11? Ele fala assim, olha... quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Ou seja, gente, quem não gosta de trabalhar vai pagar a pena, vai sofrer a pena. Porque é do trabalho das nossas mãos que nós produzimos, que nós comemos, que o alimento chega à nossa mesa. O meu trabalho é o meu chamado, é o meu ministério, mas também é o meu trabalho me preparar para compartilhar com vocês uma palavra. Isso vai exigir de mim tempo de estudo, isso vai exigir de mim me debruçar sobre a palavra e também me debruçar sobre a concordância bíblica para entender o texto, o que o texto está querendo dizer. Isso vai me absorver tempo, eu vou ter que deixar de fazer outras coisas para me dedicar a isso. Isso é trabalho. Quando eu paro para preparar o almoço da minha família, isso é trabalho. Quando eu arrumo a casa, para manter a casa arrumada, um ambiente agradável para minha família estar, principalmente quando a gente está dentro de casa, a nossa casa tem que estar em ordem, né, gente? Senão, isso abre brechas na nossa relação. Vocês já perceberam que quando a casa está muito desorganizada, como aumenta o estresse dentro de casa? Como a gente fica irritadíssimo um com o outro, e onde está tudo em ordem, as gavetas estão em ordem, a comida sai na hora certa, a roupa está lavada, está passada, você vai procurar uma roupa na gaveta, tem. Não é bom? Não alivia o estresse, mas exigiu trabalho. Eu tenho que levantar da cama, eu tenho que tomar a decisão de fazer a comida, de arrumar a casa, de arrumar a gaveta quando ela bagunça. O João tem que tomar a decisão de trocar uma lâmpada, de trocar o botijão de gás, de pintar uma parede que está despencando, ou seja, de desentupir um cano que entupiu. Trabalho. Na manutenção de uma casa tem trabalho. Na manutenção dos relacionamentos dá trabalho. Para a gente trazer o sustento para casa, trabalho. Se eu ficar deitada e não, hoje eu não quero ir não. Não, hoje eu não quero ministrar não. Hoje eu não quero viajar não. Não, hoje eu não quero, hoje eu estou cansada, estou com dor de cabeça, estou doente. Todos nós temos esses dias, não temos, gente? Aquele dia que a gente não quer ver ninguém, aquele dia que a gente não quer ir em lugar nenhum, aquele dia que a gente não quer ir para o trabalho. Mas nós não somos movidos por aquilo que a gente deseja. A gente precisa ser movido por aquilo que é certo. E o trabalho é certo. O trabalho é digno. A palavra de Deus diz assim: digno é o trabalhador do seu salário. Os filhos, às vezes, não querem ter o ofício do pai, porque vê que ele trabalha, se dedica, mas conseguiu ali estudar os filhos e com muita dificuldade manter a casa. Às vezes, filhos de professores vivem isso. Eu sei, eu sou esposa de professor, e muitas vezes, graças a Deus pela profissão do João, porque ela nos sustentou por muitos e muitos anos. Mas aquilo assim, o dinheiro sempre contadinho, muitos compromissos. A gente com 4 filhos, vocês imaginam, né? E aí você vê numa sociedade desigual, por exemplo, o jogador de futebol que ganha milhões porque nasceu com talento. Vai exigir do jogador de futebol trabalho, treinamento? Vai. Mas para alguns parece que vem mais fácil, não é assim? E para outros, nem tanto. Mais grave do que isso é o dinheiro que vem pelo crime, pelo tráfego, por uma vida errada. Qual que é a promessa do crime? Um dinheiro que vai te dar status sem esforço. Difícil, né? E essa mentalidade eu tenho percebido que isso tem aumentado. Eu não sei se vocês percebem, ou se eu estou tendo talvez uma visão um pouco cinza da vida, mas no meu meio de ambiente, nos meus acessos, nas minhas amizades, nos meus relacionamentos, ou a pessoas das quais eu me aproximo para tentar ajudar, eu percebo uma geração que busca uma profissão, não pela vocação, mas que dá dinheiro.
E, por exemplo, ingressa numa universidade, mas assim, não, cola na prova, não quer ter trabalho para estudar. Cola na prova, quer passar rápido, para ter um diploma, para poder ter um emprego e para ser um funcionário medíocre, mas que vai ter um dinheiro, sem trabalhar muito. Às vezes as pessoas falam, não, eu vou fazer um concurso público, porque eu vou ganhar bem, sem trabalhar muito. Não, eu quero ser modelo fotográfico. Eu quero ganhar bem, sem ganhar muito, sem trabalhar muito. Só que não é assim. Quando você entra na profissão, você vai ver que quem leva a profissão a sério, um jogador de futebol sério vai ter que se esforçar muito. Uma modelo séria vai ter que se esforçar muito, vai ter que trabalhar muito. Ou seja, em todos os lugares que você quiser ser bem-sucedido, você vai ter que trabalhar. Mas o que nós buscamos é a promessa do ganho sem esforço. E o nome disso é preguiça. É ruim, né, gente? A gente admitir a nossa própria preguiça, não é? Mas, gente, a preguiça tem consequência e a gente tem que enxergar isso. E a gente tem que buscar a dignidade no trabalho e a autorrealização, inclusive, no trabalho. O livro de Provérbios continua falando, por exemplo, no verso 19. Olha isso. No verso 19, não. Provérbios capítulo 19, verso 15. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Olha isso. Eclesiastes 10, verso 18. Não, ainda em Provérbios. Provérbios 10, 26. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O que é isso, gente? O vinagre, ele faz os dentes da gente ficarem sensíveis. Quando você usa muito vinagre, o vinagre, o que ele vai fazendo? Ele vai desmineralizando os dentes e tornando aquilo sensível. Então, quando você come uma coisa muito quente ou uma coisa muito gelada, aquilo dói no dente. Então, dor. E a fumaça nos olhos? Você já ficou na frente de uma fogueira assim e entrou fumaça nos seus olhos? Os olhos ardem, ficam avermelhados, a vista fica turva, não é? É um desconforto, é uma dor, é uma ardência. É assim como vinagre para os dentes, fumaça para os olhos, é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O que é isso? Para aquele que o emprega, para aquele que está superior ao preguiçoso. Eu vou enviar um preguiçoso ali para desempenhar o trabalho, ele vai ser dor, ele vai ser pedra no meu sapato, ele vai ser fumaça nos meus olhos. Por quê? Porque ele não produz, ele não vai, ele não flui. Você arruma trabalho para o preguiçoso, ele perde o emprego. Você arruma outro, ele perde o emprego. Ele não flui, ele não procura romper com aquele ciclo de acomodação. Acomodação, de ócio, de falta de esforço. Em compensação, gente, quando você acha o contrário disso, é um refrigério. Você já viu aquela pessoa assim que ela onde ela chega, ela é proativa, ela antecipa um problema, ela já soluciona, ela vai além daquilo que mandam ela fazer? Ela se torna necessária, ela se torna indispensável. As pessoas, os empregadores disputam pessoas assim. E é tão triste a gente ouvir, por exemplo, de empregadores: olha, eu não quero empregar crentes. Por que você não quer empregar crentes? É o povo que deveria ser o povo mais honesto, mais íntegro, mais esforçado, mais empenhado. Não, mas não é assim que os crentes que vieram na minha empresa não são assim, não, gente. Eu já ouvi isso de empregadores. Os crentes que vêm aqui, eles enganam na assinatura do ponto, eles mandam o colega bater cartão, eles matam o serviço com atestado falso. Vergonha! Vergonha! Isso é uma pessoa que se diz cristã, mas não é. Porque o cristão desenvolve dia após dia o caráter de Cristo. À medida que nos aproximamos de Jesus, à medida que andamos com Deus, seremos transformados por Ele, de fé em fé e de glória em glória. Não é frequentar uma igreja, gente. Essa frase que vocês jamais me ouviram falar, e vocês vão me ouvir falar isso muitas e muitas vezes. Frequentar uma igreja não faz um cristão.
Cristianismo é feito de se aproximar de Deus, de se relacionar com Deus, e à medida que dependemos dele, que entendemos que sem ele nós não podemos fazer coisa alguma, seremos transformados por ele, à semelhança dele. Os frutos virão. Os frutos virão. Você não precisa de mandar uma jabuticabeira frutificar. Na estação apropriada, ela vai frutificar. Se ela está sendo bem cuidada, se ela está num ambiente propício, ela está plantada na terra certa, ela está no clima certo, ela vai frutificar, é natural. Então, se você está enxertado em Deus, se você está tendo um relacionamento com Deus, você vai frutificar. Se não está frutificando, gente, frutificar não é encher a igreja de gente, não. Não, frutificar é ganhar gente para Jesus, não. Frutificar é frutificar o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio. E aí, através da sua frutificação, as pessoas vão querer Cristo, naturalmente. Você vai atrair as pessoas a Cristo, porque quando elas olham para você, elas veem o fruto que Cristo produz. Puxa, mas fulano é cheio de amor, fulano é cheio de misericórdia, fulano é cheio de bondade, fulano é gentil, fulano é misericordioso, é bondoso, é longânimo, é cheio de paz. Por que ele é assim? Com quem que ele parece? A gente acha que sair dando folheto e levar as pessoas para a igreja, que isso é fruto. Isso é fruto de plástico, gente. Primeiro porque quem convence as pessoas não é você, nem sou eu. Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Nós anunciamos a palavra, contamos a verdade, mas quem convence o homem é o Espírito de Deus. E ele convence o homem, inclusive, pelos frutos que ele produz em nós. Então, frutificar é o fruto do Espírito. Não é quantas pessoas. Você pode ter evangelizado o mundo inteiro e perder a sua alma. Você pode ter ganhado todo mundo e perder a sua alma. Em Eclesiastes, mais uma vez o texto fala sobre preguiça. Eclesiastes também foi um livro escrito por Salomão. No capítulo 10, no verso 18, diz assim: por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Vamos fazer um paralelo disso com a nossa vida? O telhado se enverga. Você já viu um telhado envergado, né? Ele não enverga de uma hora para outra, gente, a não ser que tenha acontecido um advento da natureza que tenha provocado aquilo. Mas por que o telhado vai envergando? Porque os anos vão se passando, as vigas que sustentam as telhas, elas vão ficando antigas, velhas, algumas podem sofrer algum tipo de influência do tempo e elas vão cedendo. E aí o telhado enverga, né? E o que acontece com a nossa vida? Você vai empurrando com a barriga. Você vai empurrando com a barriga as coisas que você tem que fazer, a procrastinação. Depois eu faço, eu vou descansar, eu vou cochilar, amanhã, depois. Porque a preguiça e a procrastinação, elas andam assim, ó, abraçadas, são melhores amigas. E aí você vai empurrando com a barriga e tudo. E o tempo vai passando. E aquilo vai gerando um dano na sua vida, um dano no seu casamento. Gente, eu busquei uma qualidade no marido, quando eu estava procurando um marido, eu busquei uma qualidade. Eu falei assim, olha, tinha qualidades fundamentais para mim. Que ele temesse a Deus era uma qualidade. A segunda qualidade é que ele tivesse objetivos na vida. E fundamentalmente, uma qualidade importante para mim era que se ele era gentil com todo mundo, ou só com quem interessava. Sabe aquela pessoa que trata bem o riquinho e trata mal o porteiro do prédio? Isso para mim sempre determinou princípio de caráter. O cara que é gentil, ele vai tratar bem todo mundo, não por interesses, entende? E um princípio de caráter fundamental para mim é que o cara não fosse preguiçoso. Porque eu vi muito de perto homens preguiçosos. E um homem preguiçoso dentro de casa é uma ruína. Eu aprendi com meu pai, como meu pai é um homem trabalhador, como ele nunca se deu à preguiça. Meu pai, muitas vezes eu vi ele levantando doente e indo trabalhar. Por quê?
porque não dava lugar à preguiça. E eu vi isso no João. O João é um cara que tem essa qualidade, não é preguiçoso. Ele procura uma coisa para fazer, ele vai, ele faz, ele resolve. Mas, gente, eu já vi casamentos sendo destruídos por causa da preguiça, tanto de homens quanto de mulheres. Homens que não trabalham, homens que arrumam emprego e perdem emprego, arrumam emprego e perdem emprego, arrumam emprego e perdem emprego, culpa todo mundo tá errado, mas não admite, eu não dei o meu melhor, eu não me dediquei, eu fui relapso, eu não chegava na hora, eu murmurava o tempo todo, eu reclamava do meu trabalho, eu desprezei os meus colegas, eu fazia apenas o que me mandavam e nada mais. E aí, de emprego em emprego, a mulher vai perdendo a admiração, gente. Né? Fica esse homem aí, eu tô sustentando essa casa sozinha, esse homem tá aí, esse bicho preguiça. O telhado tá riado, aí ele olha e fala assim, olha, esse telhado vai cair. Da mesma maneira, mulheres que o marido às vezes trabalha o dia todo e chega em casa, a casa tá um chiqueiro, tudo fora do lugar, os meninos sem banho tomado, ela na frente do Facebook ou na frente da novela, não tem comida pronta, a casa tá uma sujeira, a roupa para passar tá no topo, a roupa para lavar transbordando das cestas. Gente, isso gera desordem, a preguiça gera desordem, a preguiça gera miséria, e não é apenas miséria, porque não falta o pão não, gente, miséria espiritual, desordem, bagunça. Os demônios amam esse ambiente. Pois é, Helena, mas eu tenho isso. E aí, como é que faz? Eu sou assim mesmo, meio preguiçoso. Ai, para mim é tão difícil. A palavra de Deus diz assim lá em Hebreus, olha, Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Às vezes a gente pensa, a gente está tão acostumado com fazer menos e ganhar mais, que a gente pensa que essa recompensa, a recompensa que Deus vai me dar se eu buscar Ele é dinheiro, Deus vai me dar dinheiro, Deus vai me prosperar, Deus vai me dar uma casa nova, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar. Não, gente, a recompensa de Deus não é aquilo só que a gente acredita como recompensa, não, que a gente valoriza como recompensa, não. Recompensa de Deus é um caráter transformado. Recompensa de Deus é um preguiçoso virar um cara trabalhador. Recompensa de Deus é um mentiroso passar a dizer a verdade. Recompensa de Deus é um adúltero passar a ser fiel. Recompensa de Deus é mudança no nosso caráter. É transformação que gera vida. Vida em abundância. Em tudo que a gente faz, em tudo que a gente produz, na vida que a gente leva. E às vezes você está reclamando aí do seu patrão, reclamando que falta emprego, reclamando... Gente, nessa pandemia, não vamos romantizar. Tem gente que está sofrendo muito, que bate de porta em porta procurando uma oportunidade e não acha. A gente sabe que isso é uma realidade dura, difícil. Por isso nós temos nos mobilizado, por isso a gente tem convocado pessoas para ajudar, doando, nem que seja, sabe, as moedinhas da viúva, junta a minha com a sua, e a gente pode ajudar alguém, pode dar uma cesta básica, pode acudir uma pessoa que está desempregada há anos. Ok, existem situações difíceis, e nós não estamos aqui para romantizar ou pensar que é só de um jeito. Mas no meio disso tudo, quanto oportunismo acontece, quanta preguiça se manifesta. Ah, não, a vida tá muito difícil, tá difícil para todo mundo, né? Pois é, tá difícil para todo mundo, mas tem gente que tá no sinal vendendo água, tem gente que tá no sinal vendendo pano de prato, tem gente que bate aqui em casa e fala assim, tem uma grama para cortar aí? Eu posso podar a sua árvore? Sabe? Arregaça a manga? Não, é tão engraçado, a gente está tão conectado ao nosso orgulho também, que, por exemplo, você pode ter feito um curso de odontologia aqui no Brasil. Eu já vi odontólogos limpando privada nos Estados Unidos. Por quê? Porque é trabalho. E porque mantém a comida no prato, faz você construir, até mandar dinheiro para o Brasil. De gente que está disposta a trabalhar.
Então, mas tem gente, da mesma maneira que eu já vi dentistas chegando nos Estados Unidos, não, é o trabalho que tem, então vamos trabalhar. Vamos lá, vamos limpar, vamos faxinar, vamos entregar, vamos fazer entrega. Eu vou fazer entrega de Dunkin' Donuts. Do mesmo jeito que eu já vi gente muito preparada lá fora, trabalhando em serviços comuns e sustentando a sua casa e até mandando dinheiro para os parentes no Brasil, com seu trabalho digno, honesto, mais simples, modesto. Da mesma forma, eu já vi gente aqui falando assim, não vou aceitar esse emprego não, porque é abaixo da minha qualificação. Prefere ficar em casa dependendo da mulher do que aceitar um emprego que é abaixo da minha qualificação. O homem íntegro, o homem honesto, o homem de bem, o homem que não se dá à preguiça, está no sinal batalhando. Aqui perto de casa eu vejo um tanto. Vendendo bala, vendendo água. Inclusive um cara colocou um vídeo no YouTube. Eu quero deixar uma indicação aqui, eu vou ver se eu acho esse vídeo no YouTube, se eu achar, vou colocar a indicação desse vídeo para vocês assistirem. O empreendedor que ensina como vender água no sinal. E, gente, hoje, pasmem, ele passou a dar palestras de como você pode trazer ganho e se tornar um empreendedor começando com R$10. Incrível o exemplo do cara. Ou seja, não há limites para aquele que não se dá à preguiça. O cara vai atrás, o cara vai se esforçar, o cara, ele falou assim, escuta, eu pinto essa parede, eu limpo essa parede, eu limpo o seu jardim, você pode garantir o meu almoço no final do dia? Ou seja, eu vejo gente se empenhando e gente transformando a própria história porque não deu lugar à preguiça. E vejo pessoas com potencial maravilhoso, gente capaz, gente inteligente, gente que sabe articular, conversar. Não construindo absolutamente nada. E quando eu falo construir, gente, eu não falo, sabe, de arrobos de megalomania, não. Eu vou ser rico. Não estou falando disso, não. Não que seja errado quem pensa assim, mas eu penso assim, trazer dignidade para a família, sabe? Uma casa, comida na mesa, uma oportunidade de fazer um lazer, quem sabe até uma viagem de férias, sabe? Trabalhando dignamente. Eu conheço pessoas que foram a Israel comigo, porque, vestiram a camisa, arregaçaram as mangas e falaram assim, que coisa. Tem gente que fala assim, essa viagem é para madame. Não é para madame, não. É para as batalhadoras. É para aquelas que acreditam, que oram, que buscam e que não têm medo de trabalhar. Mulheres que vendem Tupperware, mulheres que vendem, arrumam um emprego temporário, mulheres que realmente entram em economia e conseguem ir. É fácil? Não é fácil, não. Exige trabalho. Mas para tudo que realmente vale a pena na vida, nós vamos trabalhar por isso. O que a gente não trabalha, a gente não valoriza. A gente viu isso acontecendo, por exemplo, tem uns vídeos no YouTube também, que tem aquele quadro, né, do Luciano Huck, parece que ele reforma casas. E aí, esses dias eu estava vendo uma pregação no YouTube, e aí acabou a pregação e entrou esse vídeo de uma pessoa que parece que a casa foi reformada, pelo que eu vi, pelo que eu li, o que eu entendi foi isso. A casa foi reformada, várias pessoas, não eram só não, várias pessoas que o programa do Luciano Huck foi lá, transformou a casa, consertou a casa e deu uma casa nova, e ele voltou um tempo depois para ver como é que estava. Gente, eu vi alguns vídeos que eu fiquei pasma. Tudo destruído, mostrou como é que ele entregou a casa e mostrou como é que a casa estava. Tudo destruído, tudo sujo, tudo mal cuidado. Ou seja, pro preguiçoso, gente, você pode dar tudo na mão dele assim, nada prospera. É o que está dizendo aqui, o telhado, como é que é? Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Ou seja, tudo vai se estragando, tudo vai se deteriorando. E isso vale na vida, na casa, nas coisas que a gente tem. E isso vale nos relacionamentos. Porque ninguém consegue continuar amigo de um preguiçoso. Ninguém consegue continuar casado com um preguiçoso. É um desafio tão grande. A vida ao lado de quem não quer nada, de quem não quer se esforçar para nada, é muito difícil. A gente também experimenta tempos de preguiça, dias de preguiça. Tempos que a gente está desanimado, abatido. E nessa pandemia, por exemplo, eu já tive testemunhos de pessoas que falaram assim, não tenho vontade de fazer nada, Helena.
Eu acordo, vejo o dia, dá vontade de ficar debaixo da coberta, quieta. Reaja, peça a ajuda do Senhor. Aquilo que se aproxima de Deus deve crer que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Ele vai te ajudar. Levanta. Eu tenho falado para essas pessoas, constrói uma rotina. Constrói uma rotina. Eu tenho que levantar tal hora, eu tenho que tomar um banho, eu tenho que fazer um exercício físico, eu tenho que ler a minha Bíblia, fazer meu devocional, aí eu vou arrumar a casa, aí eu vou distribuir as tarefas com aqueles que vivem comigo. Ou seja, construa uma rotina, porque se você deixar correr tudo solto, a preguiça vem. E ela vai te deixando infrutífero, vai te deixando mais desanimado, tendencioso à depressão. Então que a gente vença a preguiça em nome de Jesus, enxertados na videira, que o Senhor nos livre desse pecado capital, né? Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos ajude e que o Senhor cure essa fenda no nosso caráter. Se você luta contra a preguiça, eu quero te dizer, te encorajar, aproxime-se do Senhor, peça a Ele, seja específico na sua oração. Senhor, eu preciso de vencer a preguiça. Senhor, Espírito Santo de Deus, me ajuda a vencer a preguiça. Senhor, me capacita, Deus. E o Senhor é aquele que escuta a nossa oração. É o que disse aqui em Hebreus, aquele que se aproxima deve crer, deve acreditar que Ele está escutando e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele vai corresponder àqueles que o buscam. Então busca o Senhor, se aproxime dEle, beba do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que trabalha. O Senhor trabalha para aqueles que esperam em Ti. O Senhor é o Deus que construiu todas as coisas e que continua renovando todas as coisas sobre nós. O Senhor é aquele que enviou o seu Filho amado, que Ele veja em nós o fruto do seu penoso trabalho na cruz. Deus, que assim como o Senhor é, que sejamos nós também. Que a gente não tenha medo do trabalho. Que a gente seja aperfeiçoado no Senhor. Deus, nós te pedimos, Deus, arranca de nós a preguiça, a indolência, a procrastinação, aquilo que a gente vai adiando, empurrando. E isso vai gerando tanto peso, tanta dor, tantos conflitos familiares, relacionais. Ó Deus, em nome de Jesus, fortalece os homens, Senhor, para que eles se tornem homens trabalhadores. Fortalece as mulheres, Senhor, que elas se transformem em mulheres trabalhadoras. Ensina as crianças e os jovens e adolescentes o valor do trabalho, mesmo quando ele não tem um retorno imediato. Senhor, em nome de Jesus, nós não queremos pensar como esse século pensa. Nós não queremos viver como esse século vive, onde o trabalho é cada vez mais desvalorizado, o trabalho do outro é desvalorizado. As pessoas querem tirar vantagem do outro, as pessoas querem ganhar às custas do trabalho do outro. Deus, nos tira desse pensamento parasitário, Senhor. Em nome de Jesus, enxerta em nós, Deus, o valor do trabalho. E nos ajuda, Senhor, a avançar, a não termos medo de produzir, de trabalhar, de nos esforçar. Começando dentro da nossa própria casa, cooperando uns com os outros nos afazeres domésticos. Sendo destaque no nosso trabalho por aqueles que vão além daquilo que o patrão manda. Que a gente faça todas as coisas de uma maneira que glorifique o Teu nome, Senhor. Nos ajuda a vencer a preguiça, para a glória, honra do Teu nome e para que Satanás seja envergonhado na nossa casa. Que os nossos relacionamentos voltem a ser frutíferos, Senhor. Nos ajuda, forja em nós, Senhor. Aperfeiçoa o nosso caráter, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Em nome de Jesus, amém e amém. Que o Senhor abençoe você. E você começa quebrando a preguiça, lendo a palavra, se aproximando do Senhor, abrindo a sua boca para orar, confessar a sua debilidade, a sua necessidade diante de Deus e deixando Ele trabalhar em você. E enquanto Ele trabalha em você, você vai aprender alegremente
trabalhar. Até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe.